Olá, Espiritismo e Educação está no ar, mais uma vez, pela Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado pela sua companhia e que o nosso Mestre Jesus nos abençoe nas suas vibrações de paz e de amor, para que possamos conversar sobre a educação através dos princípios que formam o Espiritismo. Hoje, você já está percebendo aí na sua tela que nosso querido Ronaldo Gomes, que faz a dupla aqui comigo, não está presente. Nosso Ronaldo está muito gripado, é o surto de gripe que se abateu aqui sobre a cidade do Rio de Janeiro, e hoje ele não poderá fazer parte do nosso programa. Mas, mesmo tossindo muito, ele enviou um abraço a todos, tanto da Web Rádio Estação da Luz, através do nosso querido Tavares, que está aí na técnica, quanto também a você, que está aí nos acompanhando. E não esqueça, Espiritismo e Educação é um programa ao vivo. Então, você pode participar, você pode enviar aí sua pergunta. Olha aí, a pergunta pode ser feita aí através do WhatsApp, pelo Facebook e também pelo YouTube, que são as duas plataformas nas quais a Web Rádio Estação da Luz transmite a sua programação. Então, não deixe de participar. Será uma alegria imensa ter a sua mensagem aqui na nossa tela. O tema de hoje é uma continuidade, né, do que nós trabalhamos na semana passada, quando trouxemos o tema Denizar Rivaio e a educação moral. E era tanta coisa para falar que nós, então, resolvemos estender para fazer uma segunda parte desse tema. Para aqueles que não nos acompanharam, e mesmo aqueles que assistiram o programa passado, vamos fazer aqui, então, um apanhado geral do que nós já vimos, para podermos dar continuidade hoje. Para quem não sabe, Denizar Rivaio é o nosso Allan Kardec. Mas antes dele conhecer o Espiritismo e passar a usar o pseudônimo. Seu nome real é Hippolyte Léon Denizar Rivaio. E ele era muito conhecido na França, na sua época, no século XIX, ele que nasceu em 1804, como professor Denizar Rivaio. Ou como ele assinava nas obras, normalmente ele assinava suas obras pedagógicas com H.L.D. Rivaio. Então, ele era muito conhecido, estudou no Instituto de Yverdon, na Suíça, com o renomado, famoso educador Pestalozzi, e voltou para a França após a sua formação, e ele voltou com título de professor e também de administrador escolar. Ele volta para a França, radicando-se na Cidade Luz de Paris. E lá ele vai ter um intenso trabalho educacional como professor, escritor pedagógico. Ele deixou para nós isso, segundo pesquisas realizadas nos arquivos da Biblioteca Nacional da França, ele nos deixou pelo menos 22 livros, entre livros didáticos, principalmente de gramática francesa e aritmética, como se chamava a matemática na época, e também livros pedagógicos. Denizar Rivaio foi membro de 12 academias científicas e literárias, todas ali da França, e também tem uma da Bélgica. Então, um trabalho intenso. Criou, né, ele fundou e dirigiu, junto com sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet, o Instituto Rivaio, também com sede em Paris, lá na França. Ele foi pioneiro na educação de mulheres, junto com o professor Levi Alvarez, foi amiguíssimo do escritor Victor Hugo, enfim, um homem muito conhecido, frequentador dos salões parisienses, do teatro, tanto para as peças teatrais, a dramaturgia, quanto também a música. Sua esposa, Amélie Baudet, era também professora e poetisa,
Então, foi um trabalho realmente muito intenso. Algumas das suas obras de gramática francesa, elas adentraram também ao ensino superior. Nós temos registros mostrando que algumas das suas obras didáticas foram também utilizadas pela Universidade da Sorbonne, que é uma universidade muito famosa, já era naquela época e continua sendo. E nós, então, para trabalharmos o tema Denizar Rivaio e a educação moral, nós trouxemos como destaque do programa o livro Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, livro esse que foi lançado por Denizar Rivaio no ano de 1828. Portanto, Denizar Rivaio tinha 24 anos de idade. Essa obra surgiu por causa de um concurso realizado pelo governo francês. Esse concurso teve o mesmo nome do livro, que, em princípio, foi uma monografia, uma tese apresentada, é um projeto. Então, o governo francês abriu um concurso público com esse nome, para que os autores entregassem um plano para melhoria da educação pública. Então, o nosso Denizar Rivaio participa do concurso, escreve a sua tese, o seu projeto, e põe por título exatamente o mesmo título do concurso. E aí, então, nós vamos ter o plano proposto para a melhoria da educação pública do ano de 1828. Denizar Rivaio ganhou o concurso, ou seja, a sua proposta ficou em primeiro lugar. Ele recebeu o prêmio, que estava estipulado ali no concurso. Infelizmente, o governo francês, apesar de ter feito o concurso, apesar de ter feito a premiação, ele não levou adiante nenhuma das propostas apresentadas. Foi uma pena, porque Denizar Rivaio, claro, ele prioriza a questão da educação moral, mas ele vem com duas novidades na sua proposta pedagógica para a França. A primeira é que o governo francês instalasse cursos de formação para professores, que praticamente não existia lá na França, na época. Qualquer pessoa com um saber melhor, ou se já estivesse aposentada, poderia assumir a cátedra das crianças, principalmente nas cidades menores, nos vilarejos, nas aldeias francesas pelo interior. Então, Denizar Rivaio logo percebeu que não era possível continuar assim, porque a educação faz parte da pedagogia, e a pedagogia é uma ciência. Então, não pode qualquer pessoa assumir como mestre-escola, como se dizia na época. Então, essa é a primeira proposta do plano apresentado por Denizar Rivaio. Uma segunda proposta que ele apresenta é a abertura da educação pública francesa para as meninas, para as mulheres, o que não acontecia na época. Nós estamos falando aqui da primeira metade do século XIX. Então, isso não acontecia. As mulheres praticamente não estudavam. Eram bem poucas a que eram alfabetizadas e tinham realmente passado pela escola. Depois, tempos depois, quando Denizar Rivaio é obrigado a fechar a sua escola, e vamos explicar aqui, nós já fizemos essa explicação na semana passada, mas é bom recordar, ele fecha a escola, não porque a escola não tivesse feito sucesso, pelo contrário, mas o seu sócio, que era um tio, não parava de gastar o dinheiro da própria escola, da própria organização. Dívidas acabaram se acumulando, por isso que o Instituto Rivaio acabou sendo fechado. Denizar Rivaio vai se juntar ao professor Levi Alvarez e os dois vão inaugurar cursos para moças. Olha
como foi pioneiro o nosso Denisard Rivaio. Foi um dos poucos educadores franceses que trabalhou pela educação das mulheres. Bem, tudo isso está no plano proposto para a melhoria da educação pública no ano de 1828. Um dos pontos essenciais da abordagem de Denisard Rivaio, deixa eu frisar aqui, hoje, como fizemos na semana passada, nós não estamos falando do Allan Kardec, o espírita. Nós estamos falando do Denisard Rivaio, o educador, o pedagogo. Antes dele ter contato com os fenômenos mediúnicos das mesas girantes, antes dele descortinar a realidade da vida espiritual. Então, o nosso Denisard Rivaio, ele, no seu plano, vai destacar a função da família. É muito importante o que ele coloca. E nesse destaque da função da família, ele vai, então, destacar ainda mais a mãe. É isso mesmo. Bem, mas nós vamos conhecer lendo aqui um trecho do plano proposto. Enquanto isso, você que está aí nos acompanhando, não deixe de fazer a sua participação. Envie a sua mensagem, tanto através do Facebook quanto do YouTube, onde a Estação da Luz transmite. E pode também realizar a sua pergunta. Vamos então ver o que o nosso Denisard Rivaio fala a respeito da influência do lar na educação das crianças. Abrindo aspas. Como a mãe é a primeira educadora de seus filhos, como é ela que recebe os primeiros sinais de sua inteligência, que responde aos seus primeiros pedidos, que satisfaz as suas primeiras necessidades, a ela pertence a condução das primeiras impressões morais. Fechando aspas. Então, esse é o texto que nós destacamos desta obra de Denisard Rivaio. Então, ele está destacando aqui a mãe. E ele tem razão, porque isso é até os dias de hoje. A mãe é a primeira e grande educadora. Ela gera o corpo desse espírito que está reencarnando. É ela que afaga o nascituro. É ela que dá a vida a ele, que o recebe nos braços, recém-nascido. É ela que, normalmente, mais do que o pai, que acompanha os primeiros passos, os primeiros tempos de desenvolvimento do filho. Portanto, a mãe tem um papel primordial na educação da criança, porque ela se faz, normalmente, muito presente e, portanto, exerce uma grande influência. E essa influência precisa ser meditada. Essa influência precisa ser revista muitas vezes, porque nem todas as mães, nós estamos aqui tirando a responsabilidade do pai. Também vamos falar dele, mas nem toda mãe realmente dá a devida importância aos seus exemplos, à sua ação junto da criança, junto do seu filho ou da sua filha. E Denisard Rivaio está nos chamando a atenção para isso. Cuidado, muito cuidado, mãe. Olha as influências que você está agora exercendo sobre o seu filho. Veja que valores morais, que valores de vida você está passando para o seu filho. Então, a influência do lar é muito importante, e aqui o nosso Denisard Rivaio já deixa bem claro que, para ele, a família, o lar, é
a primeira escola, fundamental, primordial na educação da nova geração. Nós aqui, obviamente, podemos aqui lembrar que filho é um espírito reencarnado. Normalmente, esse espírito tem vinculações conosco, vinculações essas que já vêm de existências passadas. Mas, na verdade, o filho não é nosso. O filho pertence a Deus. Deus, que é o Pai Criador, mas que o confiou a nós nesta encarnação. Por isso, temos que tomar cuidado com os valores e os exemplos que transmitimos aos nossos filhos, que durante o período da infância, que vai até os 7, 8 anos de idade, eles são muito maleáveis e influenciáveis. Eles estão ainda construindo a sua personalidade atual. Então, mãe, cuidado com o que você está fazendo na frente do seu filho. Cuidado com as suas falas. Cuidado com os seus exemplos. E você que é pai, também tome esse cuidado. Porque quando falamos de família, falamos de lar, nós não podemos jogar todo o peso, toda a responsabilidade da educação nos ombros da mãe. Nós temos que compartilhar isso também com o pai. Bem, um pouco mais à frente, aqui no plano proposto para a melhoria da educação pública, o nosso professor Denizar Rivaio vai falar, então, da missão dos pais. Então, agora ele amplia, ele faz um foco primeiro no papel da mãe e agora ele amplia para falar dos pais de uma forma geral. Vou passar a palavra, então, a ele, abrindo aspas. Depende dos pais cercar a criança, desde seu nascimento, de impressões salutares para o seu espírito e para o seu coração, e evitar todas as que podem lhe ser prejudiciais, como se evita deixá-la numa atmosfera ruim. Estou recordando aqui um exemplo que nos foi citado, nos foi contado por um psicólogo, que é um companheiro espírita, e ele contando que, certa vez, ele que é especializado, ele é um especialista, na verdade, em trabalhar com crianças e adolescentes, ele foi procurado por um casal que marcou uma consulta porque estava com problemas com o filho que tinha 8 anos de idade. Quando o casal adentrou ao consultório e ele começou, então, a entrevista, o casal se queixou muito da criança, dizendo que ela era extremamente irrequieta, desobediente, violenta, outras vezes depressiva, e que eles já tinham feito vários exames, várias consultas, e já tinham trocado várias vezes de escola, porque ele sempre dava problema dentro da escola. Daí porque, por recomendação, os pais estavam procurando esse nosso amigo psicólogo. Ele, então, fez o seguinte, ele pediu que todos se retirassem para entrevistar individualmente, um por um. O primeiro que ele entrevistou foi a mãe. Fez toda a entrevista com a mãe, conversou com ela. Depois, entrevistou o pai. E, finalmente, ele conversou com o filho, o garoto de 8 anos de idade. Terminado tudo isso, ele chamou os pais de volta. E a mãe logo foi falando para ele, e aí, doutor, qual é o tratamento para o meu filho? Vai precisar de remédios? Quantas sessões? Etc, etc. Ele olhou para a mãe e disse assim, mãe, na verdade, eu estou já aqui anotando, já vou lhe passar, tá? Eu estou lhe encaminhando para um colega meu, também terapeuta. E aí ela falou assim, não, como assim, doutor? Nós viemos até o senhor porque o senhor é um psicólogo especializado em crianças e adolescentes. E o senhor vai me enviar para outro? Falou, não, a senhora não entendeu.
de fato, eu sou especialista em crianças e adolescentes. Mas, com toda sinceridade, seu filho não tem problema algum, a não ser muitos traumas gerados pela senhora. Este meu colega especialista é para a senhora, não é para o seu filho. Aliás, não vou marcar nada para ele, porque quando a senhora se equilibrar, quando a senhora se melhorar, tudo vai melhorar no lar e no relacionamento. Olha o nosso Ronaldo Gomes aí, que hoje não está podendo participar do programa, que ele está muito gripado. Boa noite, meu amigo. Que Jesus também lhe abençoe. Estou sentindo a sua falta, mas vamos fazer o quê? O Ronaldo está dizendo aqui, olha, Rivaio nos chama a atenção para a família e escola trabalharem pela educação moral. Será trabalhar com mais ênfase os sentimentos de humanização junto com a instrução? Muito bem, Ronaldo. É isso aí mesmo. E eu gostei muito desse seu final, junto com a instrução. Porque, infelizmente, tem aqueles que querem falar de humanização da escola e acham, então, que a instrução, a aquisição de conhecimento, tem que sair da escola, para que a escola trabalhe apenas a questão dos sentimentos. Aí nós vamos ocasionar um grande desequilíbrio. A educação tem que ser integral, porque nós somos seres integrais com todo o potencial divino. Então, na verdade, são as duas coisas que precisam acontecer na escola, que é o desenvolvimento intelectual, cognitivo, com o desenvolvimento dos sentimentos, com essa humanização. E a mesma coisa precisa acontecer na família. E lembrando que a escola também é muito importante para o desenvolvimento social da criança e do jovem, porque nós vivemos em sociedade, não vivemos isolados dentro de casa, apenas na família. Então, pais, vocês tomem cuidado. Denizar Rivai está aqui nos chamando a atenção. Cuidado. Mas, na sequência, Denizar Rivai vai nos falar da educação propriamente dita. E alerta no seu plano proposto para a melhoria da educação pública que educação não é uma brincadeira. Que para ser um educador é preciso estudar, e muito. Mas eu vou passar a palavra a ele, Denizar Rivai. Vamos lá, vamos abrir aspas. A educação é uma arte particular, bem distinta de todas as outras, e que, por consequência, exige um estudo especial, exige disposições e uma vocação muito particulares. Exige qualidades morais, que não são dadas a todos os homens, tais como uma paciência e uma sabedoria a toda prova, uma firmeza misturada à doçura, uma grande penetração para sondar os caracteres, um grande império sobre si mesmo, a vontade e a força de domar as próprias paixões. Exige ainda um conhecimento profundo do coração humano e da psicologia moral. Como tem razão o nosso Denizar Rivaio, ele já estava vendo isso naquela época. Não é qualquer pessoa que pode ser professor. Mas, infelizmente, assim como o governo francês da época não levou isso a sério, nós temos gravíssimos problemas hoje nesse campo no nosso Brasil. No ensino superior, entrar para a faculdade de pedagogia é a coisa mais fácil que existe, porque é um dos menores pesos de classificação. E muitos entram em pedagogia para depois, no segundo semestre, fazer o trampolim para outras áreas das ciências humanas. Mas muitos simplesmente ficam. Por que não ser professor? Afinal de contas, é o emprego, e se fizer concurso público para o magistério e passar, melhor ainda, porque, afinal de contas, é emprego para o resto da vida, aposentadoria garantida. E aí nós temos visto
muitos, mas muitos professores que não têm vocação, muitos professores que não têm paciência, professores que não querem mais estudar e que se acomodam numa zona de conforto de fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. É claro que nós também temos professores que amam o que fazem. Nós temos também professores que não param de estudar, estão sempre procurando o melhor e possuem um relacionamento muito bom com os seus educandos. Mas, infelizmente, o que nós temos visto são professores burocráticos. Professores que estão ali apenas e tão somente para dar a sua aula. E acabou. Mas Denizar Rivai está lembrando aqui que o professor, aquele que vai trabalhar no campo da educação, ele precisa ter sentimento. Ele precisa também saber sentir aqueles que estão com ele. Ainda mais porque são seres que estão em desenvolvimento. O professor precisa se dotar de paciência e precisa dominar a ciência da educação, que é a pedagogia. Aliás, nosso Ronaldo, que hoje não pôde estar conosco aqui no programa, ele passou comigo por uma experiência trágica, podemos assim classificar, de uma determinada universidade aqui da cidade do Rio de Janeiro, no curso de pedagogia. É isso mesmo. Eu e Ronaldo vamos fazer uma palestra para os graduandos de pedagogia dessa universidade. Nós vamos falar sobre a pedagogia da sensibilidade, que é um projeto educacional, uma proposta pedagógica do IBEM Educa, que é uma organização educacional não governamental, da qual eu estou à frente. E nós resolvemos, então, instigar aqueles alunos, trazê-los até nós e fazer um diálogo com eles. E resolvemos, então, iniciar a palestra definindo educação. Ou seja, responder à pergunta: o que é educação? Mas lançamos a todos eles, um salão lotado. A maioria estava no 4º período de pedagogia. E deu um silêncio. Ficou uma situação assim constrangedora, porque alguns gaguejaram uma coisa daqui, uma coisinha dali, mas ninguém sabia definir educação. Ninguém sabia qual era o conceito de educação. Nós resolvemos mudar. Então, vamos sair da educação e vamos para a pedagogia. Afinal, como vocês estão fazendo o curso de pedagogia, então vai ficar mais fácil fazer a definição. Então, mudando a pergunta, o que é pedagogia? Então, passamos a palavra a vocês. Aquele salão lotado, com mais de 100 alunos do curso de pedagogia, depois de praticamente 15 minutos de tentativas, a definição de pedagogia não saiu. Ora, futuros pedagogos que não sabem o que é pedagogia e não sabem o que é educação, e muitos ainda acham que educar é dar aula, que educar é ensinar. E pronto, acabou. Mas acontece que o nosso educando, seja no lar, seja na escola, ele tem o potencial divino. Ele pensa, elabora raciocínios, ele constrói, sente, porque ele possui sentimentos. E nada disso é levado em conta quando nós simplesmente damos aula. E mais nada. E eles ficam sentados, quando muito acompanhando um livro didático, ou, hoje em dia, o notebook ou tablet à disposição, mas o professor continua lá com a sua postura, mesmo que utilize lá uma lousa digital, conectada com os tablets ou notebooks. Ele continua ensinando. E os alunos continuam aprendendo. E nós repetimos esse modelo no lar, em que você, pai, você, mãe, ensina. E não apenas ensina,
dá bronca, reclama, cobra, mas nem sempre dá os bons exemplos. E, portanto, nós temos um problema gravíssimo de ordem moral. E aqui, pedindo vênia ao nosso querido professor José Pacheco, que é um português radicado no Brasil, que tem uma visão extraordinária da educação e da escola, como ele diz, nós mergulhamos há décadas na ensinagem, quando todo o sistema deveria estar baseado e centrado na aprendizagem. E Denis Arrivaio, lá em 1828, já tinha essa visão. Bem, agora nós chegamos na grande questão apontada por ele, a educação moral. Mas antes, estou vendo aqui que você que está nos acompanhando não enviou ainda a sua mensagem, o seu abraço. E eu estou aqui aguardando. Participe do nosso programa. Aproveite aí que você está assistindo através do Facebook ou do YouTube e envie aí a sua mensagem para que nós possamos aqui compartilhar. E pode fazer pergunta. Ronaldo, por exemplo, fez aí a pergunta. Tá, tem o WhatsApp também. Pode colocar na tela, Tavares, sem problema nenhum. Então, são os canais de participação aqui do programa Espiritismo e Educação. Estou aguardando aí a sua participação. Bem, vamos ver então o que o nosso Denis Arrivaio fala sobre a educação moral, que vai ser depois a grande tese ali do nosso Allan Kardec. E olha só, estamos aqui então recebendo uma mensagem. Essas propostas de Arrivaio para o estudo ainda podem ser colocadas em prática nos dias atuais? É a Lúcia, da Cidade da Esperança, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Lúcia, com certeza, sem nenhuma dúvida. Eu tenho muita experiência dentro do meio educacional, lidando com professores, principalmente da educação básica, que engloba, né, a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e realmente nós vemos muito falta de estudo. Agora, por outro lado, nós vemos muito academicismo, ou seja, muito discurso acadêmico, mesmo entre professoras do ensino fundamental, por causa da influência da Faculdade de Pedagogia. Mas Denis Arrivaio não está falando disso. Denis Arrivaio está falando em realmente saber o que é educação. Aqui no Brasil, nós precisamos fazer a leitura de um Rubem Alves. Nós precisamos conhecer a literatura de um Lauro de Oliveira Lima, de um Anísio Teixeira, entre outros grandes educadores. Recomendo aqui a todos os professores, leiam as obras do educador norte-americano Léo Buscaglia. Vamos lá mergulhar, mas sem academicismo. Vamos mergulhar nos pilares da educação, trazidos para nós através da Unesco. É isso que nós estamos precisando para transformar a escola, para que ela seja mais dinâmica, mais criativa, mais humana, participativa. Então, precisamos estudar sempre, sempre. E hoje tudo está mais facilitado, e para estudar eu não dependo de fazer um curso numa universidade. Eu posso fazer cursos livres, eu posso estudar através da internet. E por falar em cursos livres, o IBEM Educa, ele mantém cursos online, ou seja, em educação à distância para professores e educadores em geral. Neste exato momento, na plataforma de educação à distância, nós temos 28 cursos disponíveis. Basta, na internet, digitar IBEM Educa EAD, ibemeducaead.com.br. Nós temos um universo aí para estudar, e estudar sempre. Bem, vou abrir aspas aqui agora para o texto. O Marcos, desculpa eu interromper, mas você falou de 20 e poucos cursos.
E aqui eu já fiquei assim meio entusiasmado. Que cursos são esses? Quais as qualificações dos cursos que você faz e você oferece no IBEM Educa? Porque o pessoal falou 22, mas aí eu quero saber, mas eu até quero poder também me matricular, dependendo dos cursos que você ofereça. Me diga aí, por favor, alguns que você e o Ronaldo oferecem, por gentileza. Muito bem. Vamos lá, então, Tavares. Bom, nós temos cursos em 3 áreas principais, né? Nas áreas educação, família e gestão. Na área de educação, por exemplo, nós temos o curso Escola do Sentimento, nós temos cursos sobre mediação de conflitos na escola, temos cursos sobre cultura da paz, entre outros, né? Pedagogia da sensibilidade, jogos cooperativos, então, vários cursos. Em família, nós temos cursos voltados para os pais, né? Ou seja, por exemplo, como melhor educar os filhos e assim por diante. E em gestão, nós trabalhamos, são 2 cursos, se não me engano, hoje, que estão disponíveis. Um deles é o curso Liderança e Gestão Humanizada, então voltada para, principalmente, os gestores escolares. Não só professores podem fazer os cursos, mas também educadores, de uma forma geral, evangelizadores da infância e da juventude, dos centros espíritas, os pais e os professores em geral. Então, repetindo aqui o endereço, ibeneducaead.com.br, ok? Então, espero você, hein, Tavares, para fazer um curso. Não se preocupe. Agora, deixa eu lhe fazer mais outra pergunta, porque eu andei dando uma lida na plataforma do Rivaio sobre o estudo que ele ganhou. O que levou, você saberia me dizer o que levou a academia a não aceitar ideias, no meu modo de ver, se colocadas hoje em prática, não tem quem diria que tem 100 e poucos anos de essas ideias. O que foi que levou política, coisas tão boas que poderiam revolucionar e a academia não viu isso? Você sabe alguma coisa que levou a não ser colocado para frente todas essas ideias, não só essas, como outras também na área da aritmética, em tudo, que ele sempre se envolvia com tudo, a educação feminina, que era algo quase que não se falava. O que foi que se levou? Por que isso ocorreu? Eu chego até a pensar que é coisa das trevas. Desculpa assim a coisa meio espírita, mas eu não, Sim, sim. não é possível que seja outra coisa a não ser, mas lógico, tem um fator, mas deve ter por aí algo que as trevas buliu, não é possível, porque é algo tão fantástico, né? Não resta dúvida, nós somos espíritas e este programa é um programa espírita. Não resta dúvida, claro, que as trevas, os espíritos inferiores, claro, que batalharam para que isso não fosse à frente. Nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso, porque o mal não quer o bem, a treva não quer a luz. Então, nos bastidores, sem dúvida, que esses espíritos agiram muito para que o plano não saísse lá dos gabinetes, não saísse das gavetas. Aliás, que ele fosse enterrado nas gavetas. E aí nós temos também, Tavares, a questão da falta do interesse político da administração pública. É aquela história, você faz um concurso e esse concurso é uma espécie de satisfação ao público. Olha, nós estamos pensando em melhorar, nós abrimos aqui para a participação de todos, vamos ver as ideias e o que melhor fazer, e todo mundo fica entusiasmado e aplaude o governo. O concurso é feito, premiação é dada, muito bem, agora o governo está lá com uma série de ideias, mas isso não significa que, de fato, haja a vontade política de colocar as ideias para frente. Naquela época, a França, e é bom nós entendermos isso historicamente, a França estava passando por um período muito difícil, de muita conturbação política. Lembrando que a Revolução Francesa havia acontecido em 1798, derrubando a monarquia e criando a República. Mas depois houve uma contra-revolução. E aí nós tivemos, então, a ascensão de Napoleão Bonaparte, que manteve a República, mas se declarou imperador. Então, na verdade, a França virou um misto
de república com o Império. Quando Napoleão Bonaparte cai, o Império retorna. Depois, cai outra vez, porque uma nova revolução é feita, até que, finalmente, lá em 1870, vai acontecer uma terceira revolução, e aí sim a monarquia cai de uma vez e entra a república. Então, nós vimos uma alternância de governos muito grande durante toda a primeira metade do século XIX. E isso, claro, que atrapalhou tudo, porque você tem um governo que quer fazer aquilo, mas na sequência ele cai e você tem um governo que já não quer fazer aquilo. Por isso, então, o plano proposto para a melhoria da educação pública, ele não vingou, ele não foi colocado em ação, e também, nessa alternância governamental, é outro entendimento que nós precisamos ter, a França estava sofrendo muito no campo da educação, entre uma luta entre a Igreja Católica e o governo francês laico, porque desde 1798, com a Revolução Francesa, a Igreja Católica não era mais a religião oficial da França. Ela tinha sido tirada da Constituição Francesa. Mas, historicamente, era a Igreja Católica que dominava a educação francesa. Então, vai acontecer uma luta muito acirrada de leis, decretos. Ora, a educação voltou para a igreja, depois ela foi tirada da igreja. Então, tudo isso, infelizmente, fez com que não pudéssemos ter o plano do Denis Arrivaio colocado em prática. Bom, está aí o nosso Ronaldo novamente, né? Marcos, você, então, com suas palavras, afirma que não é utopia. Temos referências? Ah, sim, Ronaldo. Claro que não é utopia. Utopia, a palavra utopia, significa um sonho irrealizável. Ou seja, é uma utopia, algo que não pode ser realizado, algo que não pode ser concretizado. Isso é uma utopia. Ora, o que nós temos aqui com Denis Arrivaio é um projeto educacional. Claro que o projeto educacional pode, sim, ser realizado. Ele tem fundamentação científica, fundamentação pedagógica. Agora, não houve vontade. Como não houve vontade aqui no Brasil de tocar para frente o projeto do CIEPS, que foi feito pelo nosso grande educador e antropólogo, Darcy Ribeiro. Não houve vontade política de tocar aquele projeto pedagógico maravilhoso em frente. Como não houve vontade política de tocar em frente aqui no nosso Brasil o projeto de escola nova do nosso Anísio Teixeira, que ele inaugurou lá em Salvador, Bahia, lá com a Escola Parque, que ele até conseguiu também criar aqui no Rio de Janeiro, em Campos dos Goitacazes, em outro lugar, mas que depois, com a mudança de governo, o projeto foi simplesmente sepultado. Então, a grande questão é de nós termos projeto, não, na verdade, de governo, nós precisamos ter um projeto nacional de educação, que os governos, sejam de esquerda, de centro ou de direita, vão tocar para frente. É isso que está precisando acontecer e, portanto, o projeto do nosso Denis Arrivaio, sim, ele pode ser implementado. Claro que, hoje em dia, com as suas devidas adequações à nossa realidade, porque ele escreveu em 1828. Mas vamos ver aqui, então, a educação moral? Abrindo aspas aqui para o nosso Denis Arrivaio. Pode-se concluir, relativamente à educação moral, em particular, primeiro, que os hábitos morais são o resultado das impressões morais, que determinam os vícios ou as boas qualidades, segundo o indivíduo seja mais ou menos suscetível a elas. Segundo, que importa, assim, dar uma boa direção a todas essas impressões. Terceiro, que elas dependem inteiramente dos pais e dos educadores. Quarto, que é quase sempre sua inexperiência e sua ignorância em matéria de pedagogia, que é a causa de todos os vícios, dos quais se esforça para curar mais tarde a juventude. Quinto, que não se pode esperar obter um bom sistema de educação,
e, por conseguinte, uma boa educação moral, senão se tiver uma massa de educadores que compreendam verdadeiramente o objetivo de sua missão e que tenham as qualidades necessárias para cumpri-la. Em resumo, a educação é o resultado do conjunto de hábitos adquiridos. E esses hábitos são eles próprios o resultado de todas as impressões que os provocaram. E a direção dessas impressões depende unicamente dos pais e dos educadores. Fechando aspas. Você que é espírita e está acompanhando o nosso programa deve estar aí pensando: eu já li alguma coisa a esse respeito em alguma obra da codificação espírita. Sim, é isso mesmo. Você tem toda a razão. Vamos abrir o Livro dos Espíritos, questão 685A. Comentário de Allan Kardec. Abrindo aspas. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos. Porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Fechando aspas. Ou seja, parte do texto do plano proposto para a melhoria da educação pública de 1828 está aqui na questão 685A do Livro dos Espíritos, de 1857. Ou seja, o nosso Denis Arrivaio nunca mudou de ideia. E só vai ampliar, porque agora ele tem a realidade da vida futura, da vida que continua no pós-morte. Mas a defesa da educação moral continua a mesma. E a definição é a mesma. Educação moral é a formação do caráter, é o conjunto dos hábitos adquiridos pelo espírito reencarnado. Obviamente que em 1828, aos 24 anos de idade, ele não tinha contato algum ainda com a realidade da vida após a morte, não poderia falar, obviamente, do espírito imortal, nada disso, que depois ele vai falar em 1857. Mas a sua visão sobre a educação, e especificamente a educação moral, é a mesma, só que aprofundada, com a realidade espiritual e o advento, então, do espiritismo. Vamos marcar isso? Vamos sublinhar isso. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. É por isso que os pais e os professores precisam, sim, corrigir as más tendências que o espírito esteja apresentando, porque isso é o processo de educação. E precisam também dar bons exemplos, fomentar bons hábitos. E nós temos uma participação aqui da Ana Rosa, de Caxangá, lá de Suzano, São Paulo. Na verdade, não se afastou o Rivaio e adentrou Kardec. A persona é uma só. Sim, com certeza, a personalidade é uma só. Nós apenas, didaticamente, hoje aqui no programa, estamos destacando o professor Denis Arrivaio do Allan Kardec, porque nem todo mundo conhece esse grande educador francês que ele foi. Mas estamos falando do mesmo personagem, ou da mesma personalidade, que vai crescendo, vai ganhando experiência e chega no ponto, então, a partir de 1855, em que ele se debruça sobre os fenômenos mediúnicos, na época chamados os fenômenos das mesas girantes, e aí descortina para ele a realidade espiritual da vida.
Mas Allan Kardec é o Denis Arrivai. O Denis Arrivai é o Allan Kardec. A mesma personalidade. Diga, Tavares. Amigo, você sabe, você que vive mais na educação do que a minha pessoa, a gente teria como ter acesso a esses livros que o Kardec escreveu antes, que Rivail escreveu, de aritmética, de português? Existe a possibilidade de a gente ter acesso, mesmo que seja, lógico que não vai ter, possivelmente não vai ter tradução, mas tem a possibilidade de ter pelo menos o conteúdo em francês, se foi salvo pelo menos esses livros, tem alguma possibilidade de ter, tem algum site, alguma coisa que a gente possa ter esse material nas mãos? Você sabe de alguma informação nesse sentido, meu filho? Bem, as obras são muito antigas. Todas elas possuem registro na Biblioteca Nacional da França, que tem a sede em Paris. Normalmente, quando o livro é registrado, um exemplar fica arquivado. É o mesmo que acontece aqui no Brasil, através da nossa Biblioteca Nacional. Em tese, a Biblioteca Nacional da França deve ter um exemplar de cada obra. Mas, como o tempo já passou, não dá para afirmar isso. São obras totalmente esgotadas, são obras de época, mas que já estão em domínio público. Então, um pesquisador ele pode entrar em contato com a Biblioteca Nacional da França e requerer, então, fazer a pesquisa em torno dessas obras. Essas obras são consideradas raras, então você precisa ter uma autorização especial, você precisa demonstrar à Biblioteca Nacional da França o porquê do seu interesse para que eles abram acesso a essas obras, dentro daquelas, obviamente, que eles possuem ali em arquivo. Em português, a única tradução que nós temos é o do plano proposto para a melhoria da educação pública. A tradução foi feita pela Dora Encontre, lançada pela editora Comênios, mas com outro título, com o título Textos Pedagógicos. Foi feita depois uma outra tradução, lançada pela editora Celde, do Centro Hospitaleiro Denis, com sede aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas essas obras também estão esgotadas, essas edições. Mas é possível comprar nos sebos. Então, pela internet, por exemplo, basta você acessar o site da Estante Virtual. E aí você faz a pesquisa, faz a busca, e você consegue encontrar para adquirir. Então, em português, só temos a tradução do plano proposto para a melhoria da educação pública. As outras obras pedagógicas de Denis Arrivai, elas não existem mais, a não ser em arquivo lá na Biblioteca Nacional da França, e mesmo assim não dá para dizer, né, que eles possuem exemplar de todas as obras que ele escreveu. Mas aí você tem que ir para a França, né, fazer uma série de pesquisas lá para conseguir ter algum tipo de acesso. Ok, Tavares? Pois é, então, vimos como o nosso Denis Arrivai, depois Allan Kardec, sempre defendeu a educação moral, assim como Pestalozzi, que foi o mestre dele, também sempre defendeu a educação moral, que é o que nós mais necessitamos. Hoje no Brasil, para não dizer no mundo, nós estamos passando por uma grande crise de ordem moral. O nosso problema é debater valores humanos, os valores que regem o nosso viver. Nós não temos crise econômica, nós temos crise moral. Hoje, quando você acessa as informações e vê o quanto governadores e legisladores, portanto, executivo e legislativo, manipulam ao seu bel prazer verbas milionárias, apenas e tão somente para gozo próprio e de seus afiliados, nós vemos que o problema não é econômico, não é financeiro, é moral. Porque não se pensa no coletivo.
A grande maioria só pensa em si mesmo, em gozar o aqui e agora. Mas o Espiritismo, ele surge no mundo justamente para mudar isso. Realizar a nossa transformação moral para a transformação moral da humanidade. E a educação moral vai fazer isso, porque vai nos tirar da individualidade egoísta para nos levar à coletividade fraternal, solidária. A educação moral é que vai nos levar ao viver ético, colocando em prática a regra de ouro da educação que nos foi ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Ou seja, fazer ao outro somente aquilo que eu desejo que o outro me faça. Essa é a regra de ouro da educação. Colocando ela em prática, nós estaremos automaticamente vivenciando o grande pilar da educação, o pilar básico, essencial da educação, que é o amai-vos uns aos outros. Obrigado aí, Ronaldo, por ratificar as minhas palavras, tá certo. Jesus sempre em nossas vidas, com toda a certeza. Bem, nós trouxemos, então, no programa de hoje, assim como o fizemos no programa passado, o pensamento educacional do professor, educador, pedagogo, escritor Denis A. Rivaio, que, na sequência, vai ser o nosso Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. E não podia ser diferente que o Espiritismo se caracterizasse como uma doutrina de educação da alma integral e imortal que todos nós somos. Lembrando o que um amigo espiritual disse certa vez: só haverá melhora da humanidade quando os indivíduos se melhorarem. E essa melhora é de ordem moral. Por isso, Denis A. Rivaio e Allan Kardec defendem a educação moral, e nós temos levado essa proposta às secretarias de educação e às escolas. Estamos recebendo barreiras incríveis, porque não se quer mudar o sistema. É muito cômodo deixar como está. E a educação moral seria algo assim, restrito da família, é um problema dos pais, como se a escola nada tivesse com isso. Mas não é verdade. A educação moral deve estar presente, tanto na família quanto na escola. E assim, estamos chegando ao final do nosso programa Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. A você que não pôde acompanhar ao vivo o programa, tem uma boa notícia. O vídeo fica disponível no canal do YouTube da Web Rádio Estação da Luz. Então, você vai jogar lá no YouTube, lá na busca, Estação da Luz Tavares. Vai aparecer a Web Rádio, você clica, entra então no canal e vai lá, é só procurar o programa Espiritismo e Educação lá nas playlists para poder, então, assistir este e, claro, todos os programas que já foram ao ar semanalmente por mais de um ano. Já estamos no ar já há mais de um ano. Ronaldo, meu abraço a você, que você esteja melhor para a próxima semana, comparecendo aqui no programa e abrilhantando com o seu conhecimento, com a sua voz e com o seu carinho. A você que nos acompanhou, meu abraço fraterno, no desejo que Jesus, nosso Mestre, o abençoe, a abençoe, que nos envolva, todos nós, em vibrações amorosas, pacíficas e que nunca percamos a esperança. Continuemos a trabalhar, acreditemos na educação moral, porque a lei divina é de progresso, é de evolução, e nós haveremos sim de transformar para melhor, para muito melhor, a nossa querida humanidade. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.